Esse episódio é um oferecimento da McCoy's Pickle Factory, os melhores pickles do Brasil. Salve, salve galera! Estamos começando mais um Hambúrguer no Papo aqui diretamente dos estúdios BNP. Vocês devem estar cansados de ouvir isso, né? A minha produtora ela fica louca ali comigo. Mas ó, a gente vai ser lembrado o resto da vida por causa disso. E hoje a gente tá em casa, Zona Norte, nossa querida Zona Norte. Hoje o bate-papo vai ser forte, muita resenha, muita verdade. Mas primeiro, antes de apresentar a Esfera, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente há pouco tempo, e eu tenho certeza que vai rolar muita coisa daqui em diante. Eu quero agradecer a galera da CDM Finanças, McCoy's Pickle Factory, Pris Food, Speed Foods e Red Bread. Esse time é quem faz o nosso podcast acontecer, quem dá voz para o mundo hamburguero e que leva você toda semana a imergir no mundo dos negócios, no mundo do delivery, no mundo das operações e te faz raciocinar todos os dias e pensar como melhorar cada vez mais o seu negócio. Toda semana a gente solta um episódio novo com dicas, sugestões e essa galera é quem apoia e faz a gente acontecer esse rolê. Então, eu vou te pedir humildemente, vai lá, ó, @CDM Finanças, @McCoy's Pickle Factory, @PrisFood, @Speed Foods Oficial e @RedBreadSP. Segue essa galera. Ao longo de todo o nosso episódio aparece um QR Code aqui no cantinho. Acho que é aqui, né? É aqui no cantinho da tela que você tem acesso direto a cada um deles para trocar um papo, tirar dúvidas e pedir ajuda aí na hora que precisar, porque eles são solucionadores de problema e a gente tem problema pra caramba para solucionar. E esse é o rolê do Burger. E hoje a gente vai diretamente pro Tremembé, aqui do ladinho, né? Dá o quê? 10 minutos? Por aí, né? É. Por aí, 10 minutinhos. Caraca, eu ia falar eu vou ser cancelado, tá? Hoje a gente vai falar com ele daqui de Burger, que não é o Alexandre de Moraes, mas é o nosso Alexandre da Zona Norte. Seja muito bem-vindo. Tem banco não, né? Hã? Tem banco não, né? Não, Então não tá tenho bom, nada tamo em disso. casa. Não. Tamo em casa. Não mexo com nada dessas coisas. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Ele que não acreditou, né? Ele me pegou numa situação lá, ele, né? Estava numa situação meio leve, tranquilo. Falei, ele não acreditou, não deu crédito e Não hoje ele acreditei está mesmo. aqui Não. para comprovar que a palavra é reta. Exatamente. Muito bem-vindo, irmão. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Aliás, agradeço e agora eu tô acreditando de verdade que eu tô aqui, né? É verdade. Porque você tava num momento meio etílico, Relax. digamos assim. Alguns degraus acima. Alguns degraus acima, mas tudo bem, né? Mas beleza, não tem problema. E agora é verdade, eu tô aqui mesmo. É Show isso de bola. aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite. O rolê foi até tarde naquele dia, Foi mas a resenha foi muito boa. muito boa. Fazia tempo ali, fazia umas semanas já que eu não tirava um dia assim pra dar uma É bom, descontraída. cara. É muito E, bom, cara, é muito foi bom. muito válido. É muito A gente bom. conheceu. Tinha gente que eu não conhecia pessoalmente, Sim, né? sim. Era do rolê ali, a gente se fala no grupo. É muito bom. A gente ouve às vezes as vozes no áudio, mas não vê as caras só Exatamente. quando bate numa rede social da Exato. vida aí. E é legal trocar essa ideia junto. Sim, completamente. Bom, você tem 2 anos aí de negócio, já rolando no Tremembé, mas né, não tem a carinha novinha, né? Você já tem uma bagagem de vida forte aí. Já tem uma bagagem. Eu queria te convidar primeiro aí para se apresentar para a galera, a gente contar um pouquinho da sua história, tua experiência de vida, de negócio, o que você já fez, já passou e vamos imergir nesse mundo aí e falar um pouquinho mais do que a gente vai fazer aqui. Fechou? Bacana, lógico. Então, Bom, por favor. meu nome é Alexandre, eu sou proprietário da Kid Burger. Kid Burger completou 2 anos no dezembro último e agora. Eu venho de um outro ramo de negócio. Eu trabalhei durante mais de 30 anos da minha vida com comunicação visual. E aí, mas sempre cozinhando ali em paralelo e tal. E depois de um determinado momento eu comecei a cozinhar valendo grana, né? Uhum. Nos finais de semana, tudo tal. E aí, Cozinha na Vera, né? e aí quando veio a pandemia, no meu segmento principal, que era os adesivos, né? Eu prestava serviço para locadora, tal. Todo mundo ficou em casa, eu também fiquei literalmente em casa. E aí, logo depois da pandemia, caiu muito o volume de trabalho, né? E aí eu falei, pô, preciso correr atrás de alguma outra coisa.
Na época, minha esposa falou: "E aí, você vai ter um plano B, né?" Eu sempre pensei fosse alguma coisa voltada pra comida, né. Bom, enfim, aí num bate-papo, num charuto, um dia, Um com meu primo, charuto. num charuto com meu primo falou: "Pô, podia abrir uma hamburgueria, né?" Eu falei: "Vontade eu tenho, né?" E aí ele pegou e falou: "Pô, eu invisto na hamburgueria. Corre atrás que eu vou investir na hamburgueria." Então eu tenho o meu primo que é meu sócio investidor até hoje, graças a Deus, que fez tornar realidade tudo isso, né. Isso tudo por causa de um charuto. Tudo por causa de um charuto. Caraca, hein? Que inclusive, Inclusive, eu né? trouxe um aqui pra gente poder Eu, fumar, eu estava alegre, desafiei o homem. e eu trouxe um aqui pra gente fumar Cara, juntos hoje, eu tenho que certo? parar de Você vai me beber, dar essa velho. Por honra favor. de fumar comigo. Eu trouxe um presente pra você, Porra, mentira. trouxe um cinzeirinho aqui, ó, muito Não, não, bacana, não, não. pra você apoiar o seu charuto. Que É. isso. E eu trouxe aqui Eu já ouvi falar dessa marca aqui, cara. esse cara é um cara muito bacana, é o Rodrigo da Wood Dust. Ele só faz cinzeiros assim, né, de madeira, tal, bem bacana. E aí eu trouxe aqui 2 charutos hoje pra gente fumar, que são feitos na Bahia. Alô, Bahia. Oh, eu tive em Ilhéus, né? Não é Sim, onde é, aham. mas eu tive em Ilhéus esse final de ano. Cara, eu quase desisti de voltar pra São Paulo. Real, velho. Eu tenho muita curiosidade de ir pra lá, não tive oportunidade ainda de ir. Esse cara, né, o José, o dono dessa marca, ele faz um trabalho muito bacana. Você faz uma imersão na fazenda dele. Você vai lá na quinta-feira e volta no domingo. Uau. Você fica na fazenda full time. Então você vai ver desde a seleção de sementes, tudo, 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 a plantação, ver como é o crescimento na fazenda, tudo tal. E você vai até chegar no momento de enrolar o charuto com as pessoas que estão lá, que são as torcedoras, as mulheres, normalmente são mulheres torcedoras, que fazem o charuto. Então, assim, são 4 dias de imersão, literalmente no tabaco. É muito bacana. É Caraca. muito, muito legal. É muito legal. E Você você já fica. foi nesse. Não, não fui ainda. Mas você fica na fazenda dele, assim, tipo, o tempo todo. Você não sai pra mais nada, né? Você vai pagar um valor lá X. E aí você vai conhecer a fazenda, vai fazer um monte de coisa. E fica os 4 dias lá. É muito bacana. É um mercado muito louco, né, É muito cara? louco, Porque cara. você tem uma imersão dessa É completa muito bacana mesmo. e a galera vive nesse cenário. Tem uma galera que curte essa. Assim, ó, agora a galera vai saber uma parada sobre o Alisson que muita Hum, gente não sabia, né? hum. Eu não sou entusiasta fanático, Certo, mas eu gosto de um charuto. certo. Tô me introduzindo lá ele, né, no Sim. processo aí. Eu tive recentemente na Bahia, cara, e lá é lá ele pra tudo, velho. Certo. Lá é ele pra tudo. E eu acho legal, porque assim, é uma parada diferente, tem uma questão de aromas, de percepção de sabor, Sim. tem a questão do O network, né, que networking, você faz, exatamente, né, que é o mais principal, na verdade, é o networking, né? Realmente. tem todo um processo envolvido aí, né? Sim, sim, sim. E você já fuma há quanto tempo? Cara, eu fumo desde 96. O que eu tô fazendo aqui agora, eu tô fazendo um serviço. Por favor, não, Eu tô descreva aí, a gente vai dar uma aula eu de. fiz o corte aqui, né, tal, com a Aham. guilhotina, e aí agora eu tô acendendo com maçarico. Pode ser com outro tipo de fogo? Pode, mas O via de regra, maçarico um maçariquinho, né, é o mais indicado. é o mais indicado, e é aqui eu tô acendendo pra poder fazer o serviço pro meu amigo aqui. Olha o perfume disso. Exato. É perfume que fala? Ou é Sim, aroma? perfume, aroma, você vai ver. E aí eu tô fazendo um serviço aqui pro meu amigo pra poder Que acender, isso, hein? Ô, que, na verdade, sem querer te cortar, o mote inicial da nossa conversa foi exatamente essa. Ele disse assim pra mim: acender aqui no futebol é moleza. Eu quero ver acender no podcast. Eu falei: tá bom, eu vou, só que você vai ter que fumar comigo. Ele falou: tá bom. Só que isso já era umas 11 e pouco da noite. Então o grau etílico já depois, tava um pouquinho mais um alto. pouquinho, né? Depois de uns 12 continhos, eu e Juan, cara, olha, Vê aí. Dá uma puxada, vê se acendeu. Foi. foi. Galera, eu tô me sentindo um Al Capone aqui agora. O que eu digo é o É seguinte: diferente, hein? quanto mais você reacender o charuto, quer dizer que você tá falando muito. Então a ideia qual é? É a cadência entre fumar e conversar.
esse charuto aqui, como você disse, o tempo do nosso podcast, ele vai durar aí uns 40 minutos mais ou menos. Dependendo do nosso nível de conversa. E do quanto você vai querer curiar. Eu falo muito, mas eu acho que você vai falar mais do que eu aqui hoje. Talvez sim. Então, Eu já falo bastante, então. muito louco. E completamente diferente do que eu já fumei. Sim, é muito bom. E ele com seu Lego, né? Uhum. Cara, o que mais me chamou a atenção foi esse Lego aí. Então, eu tenho um perfil, né, de charuto que é voltado só pro charuto e é um cinzeiro. É o cinzeiro de Lego. Muitas pessoas não me conhecem pessoalmente, Uhum. porque, como na maioria das vezes eu só posto a foto do cinzeiro, então às vezes eu tenho umas surpresas, assim, eu tô em algum lugar, a pessoa... Ah, então você que é o cinzeiro de Lego? Eu falei, sou eu o cinzeiro de Lego, entendeu? E aí as pessoas têm essa surpresa, assim, eu também fico surpreso, porque tem gente Tem muita gente que acompanha, né, cara? Sim. É absurdo. Uhum. Mas bora lá, bora falar do que nos interessa. Do alimento sagrado, Do como alimento diria sagrado, que é o nosso hambúrguer. amigo Fabrício. Fabrício, isso aí. Como que foi a tua conexão com o hambúrguer, cara? Onde que você começou com ele? E onde que você entendeu que, cara, isso aqui vai virar um negócio Bom, pra mim? Só para explanar umas coisas, assim, por exemplo, eu fui na primeira semana de funcionamento da Smart Burger do Thiago. Quando o Thiago abriu em Osasco, eu fui na primeira semana lá. Caraca. Né? Quando naquela época todo mundo imaginava que, é hamburgueria, hamburgueria, hamburgueria. E a hamburgueria, a partir dali, tava começando realmente a dar um grande pontapé, vamos falar assim, né? Eu lembro que ele contou, ele teve no podcast bem no comecinho, e ele contou que ele fez uma baita de uma fachada lá pra fazer todo aquele... Sim, né? Sim, entendeu? E o hambúrguer dele era muito bom, como ele mesmo disse que o cardápio dele no início era um Frankenstein e tal, mas enfim. Era novidade, não tinha nada daquilo, né, onde eu morava, que é em Osasco, era em Osasco. E eu falei, um dia, como eu disse, né, na minha apresentação, que eu sempre cozinhei em paralelo com o que eu fazia. E eu falava, pô, podia abrir uma hamburgueria, mas só que o meu negócio principal sempre me tomava muito mais tempo, era muito mais rentável, óbvio, né, claro. Mas, assim, eu sempre tive uma paixão por hambúrguer, até por comida, né? Porque dá pra notar meu tamanho, né? Mas, enfim. Eu também como, tá, gente? Aqui eu gasto muita energia. E aí, eu sempre pensei nisso, de abrir uma hamburgueria. Mas era só um pensamento, não era nada real, assim, né? Bom, e voltando e trazendo mais pra atualidade, eu acho, que é o que eu disse, né, na apresentação sobre o fato de ter passado pela pandemia e as coisas terem caído e precisava ter uma renda, óbvio. E aí chegou e culminou no charuto com meu primo sobre a abertura da possível hamburgueria. Foi ele quem, inclusive, deu o nome da hamburgueria. Porque Kid, na verdade, é meu apelido quando eu mudei daqui da Zona Norte e fui para Osasco. Eu mudei para uma rua ali muito próximo da Cidade de Deus, que inclusive depois de um ano eu fui morar dentro da Cidade de Deus, porque meu pai tinha um cargo lá, no Bradesco, né? E aí eu fui morar dentro da Cidade de Deus. E aí eu era o mais novo de 3 caras que já moravam na rua. Eu tinha 13 e eles já tinham 15. E foi quando eu comecei a fazer inglês, tudo tal, então falava muito em inglês naquela época. Menino bobo, né? Vamos falar assim, né? Não tem como não. E aí meu apelido começou a ser Kid de criança, porque eu era o mais novo dos 4, né? Sim. Então, todo mundo lá em Osasco me conhece como Kid. Ok. E aí, no dia do charuto com meu primo falou assim, pô, Kid Burger. Falei, pô, verdade, Kid Burger. Ok. Inclusive, esse desenho que é hoje o logotipo da hamburgueria, é um desenho que eu sempre usei. Eu tive uma marca de camiseta, né? Na época, quem não... Parte aqui. Quem não quer ter uma marca de camiseta, antigamente tinha uma marca de camiseta, eu fazia isso e tal. Enfim. E aí eu pensei, pô, Kid Burger, ok, é um nome bacana, legal. Tem tudo a ver com você, tem identidade. A gente falou, teve um papo atrás com... Ele tava lá, o Gabriel. Sim. O Brito, né? O Brito. Ele fala muito sobre isso, de você primeiro entender o que tem identidade, o que faz sentido pra você depois aplicar sua marca, Exatamente. Bom, enfim, e aí, cara,
eu abracei a ideia do Kid Burger, ok. E aí o primeiro lanche em que eu pensei foi o nome, foi o Quinta Série, Puta merda. que é o meu X-salada, né? Então, assim, Campeão. todos os meus hambúrgueres têm nomes engraçadinhos, assim, né? Uhum. E aí, pelo fato de ser Kid Burger, algumas pessoas ainda confundem, achando que é só comida para criança, e na verdade não, né? Essa mítica já caiu já, ainda bem, graças a Deus. Mas os nomes dos lanches são todos engraçadinhos. Então, são todos nomes de brinquedo, tudo Uhum. isso, né? Então, eu tenho o Quinta Série, que é o X-salada, o escorregador, que é o meu X-burger, e o tobogã, que é o meu X-bacon. Né? Aí eu tenho piscina de bolinha, que é aquele com disco de catupiry empanado, Uhum. do famoso Giba, né? Um O 445, Giba, né? Um abraço, criou um Giba. problema pro mundo. É, exatamente. Vamos empanar o mundo, né? Recentemente eu tenho o Recreio, que é pão, carne grelhada, uma geleia de bacon maravilhosa Caralho, e polenguinho. Esse é o Recreio. Polenguinho, né? Recreio, Sim, né? Não tudo tem a ver como. com recreio. Então eu tenho cirandinha, que eu uso onion rings, né? Cirandinha, por causa do círculo e tal. Eu tenho pega-pega, que eu uso farofa de bacon, cream cheese, cebola caramelizada, essas coisas. Então, assim, todos os nomes de lanche de hambúrguer têm uma pegadinha engraçadinha. Legal. Né? E como é que foi pra você, assim, teu primo foi lá, falou, ó, vamos fazer isso aqui, e vocês chegaram num consenso de nome. Sim. Na verdade, essa parte da criação foi toda minha. Ele falou, você tem carta branca pra você fazer o que você quiser. Mas como que você construiu isso? Quem te inspirou? Ou de onde você tirou as bases pra construir tudo isso? Cara, a partir desse dia do charuto, eu estudei durante 6 meses. Em paralelo, eu fui levando os adesivos ali, Uhum. as mínguas como já estava, mas eu fui, em paralelo, eu fui estudando. Fiz pau, workshop, curso, comprando planilha, vendo vídeo, fazendo um monte de coisa. E aí, durante 3 meses, eu comia hambúrguer de Tudo quanto é todo lugar. mundo no meu entorno para ver como era a apresentação, o sabor, como chegava, tudo isso, para poder tentar elencar o que eu ia fazer na minha marca. Então, assim, toda a identidade quem fez fui eu, óbvio, né? Claro. Indo nas feiras, conhecendo o fornecedor, conhecendo gente, batendo papo e tal. O Thiago foi, eu já falei isso uma vez pra ele é meu grande padrinho, vamos falar Legal. assim, porque ele é uma pessoa, puta, É fora da curva. uma referência Né? gigante. Ele é uma pessoa fora da curva, assim, Sim, sim. absurdo. Inclusive, o meu vegetariano é uma homenagem pra ele, né? Que também tem um vegetariano, que ele sempre bate na tecla lá. Você tem que ter um vegetariano, não sei o que tal. Então eu tenho um vegetariano lá. E fala isso há muito tempo, né? E o muito meu antes desse negócio do vegetariano virar febre. Então já o meu falava. vegetariano é uma homenagem pra ele também, né? Claro. E ele é um cara, assim, que eu me inspiro bastante, assim, pra falar a verdade. Desses medalhões aí, todos aí, mas o Thiago é um cara que, assim, eu me inspiro bastante porque eu vejo muita... Não que eu não veja nos outros, tá? Sim. Mas eu vejo muita verdade no que ele diz, muita coerência no que ele fala, né? Eu já tenho 53 anos. Tem uma bagagem de vivência muito, do negócio, exato, né? Por mais que ele seja um cara mais novo, a gente olha e vê uma bagagem de vivência de experiência de negócio muito grande, né? É porque, na verdade, independente do que você tenha, tá? Você pode ter uma hamburgueria, você pode ter um açougue, um supermercado ou um escritório de contabilidade. Todos são negócios e em algum momento eles se conectam de uma forma, né? Isso no background, né? Sim. Vai ter um DRE, vai tudo, né? Uma planilha de custo, não sei o quê, dor de cabeça com funcionário, isso de qualquer forma você vai ter, né? Conectado. Então, o que eu tive que fazer, eu tive que me adaptar realmente pro mundo pra frente, né, da cozinha em si. Porque uma coisa é fato. Eu adoro cozinhar. É legal, eu adoro cozinhar, que é o que todo mundo fala, né? Você tinha que abrir um negócio pra você fazer. Mano, isso aí é 1 em 1 milhão, cara, né? Uma coisa é você gostar de cozinhar, outra coisa é você ter um negócio de cozinha. Exato. É exatamente essa frase que eu ia te dizer. Uma coisa é você gostar de cozinhar, outra coisa é você cozinhar valendo. Ganhando dinheiro pra aquilo, exato, entendeu? Então, eu já vinha fazendo isso, mas eu vinha fazendo isso como um hobby. Não era a minha renda principal. E hoje é a minha renda principal. E eu te falo, é difícil pra caramba, cara. Uma das percepções mais exatas que a gente tem pro mercado é que
boa parte da galera, assim, notável, boa parte da galera que tem negócio hoje não tá nem 10% preparada, nunca esteve 10% preparada para ter um negócio. E aí, esse indivíduo, ele tem 2 caminhos a seguir. Ou ele chacoalha e vai atrás de buscar conhecimento, ou ele vai morrer. Sim. É fato. Vender um hambúrguer legal, bonitinho, com insumos bons, já não é mais negócio. Não existe mais esse... a minha hamburgueria tem um hambúrguer legal com insumos de qualidade. Esquece isso. Esquece isso. Acabou. Sim. Se você não sabe fazer a gestão do seu negócio, você não sabe entender como o seu negócio funciona, você não sabe precificar, você não sabe gerir gente, você não sabe gerir compra, principalmente. O segredo está na compra. Você não gere nada disso, ou você vai aprender ou você vai morrer. Você só tá perdendo dinheiro e tá atrapalhando o mercado. Tá atrapalhando o mercado, Ponto, tá perdendo... E é real, porque aí o cara começa lá a ver lá, não, eu vou botar o meu hambúrguer a R$14,99. Pô, tá fudendo todo mundo, velho. Exato. E assim, e você tá perdendo dinheiro literalmente, porque não vai acontecer. Eu te falo, no início eu imaginava que a velocidade das coisas seria maior, tá? Em plataforma, em divulgação, em uma série de coisas, tá bom? Claro, eu sou sozinho até hoje na operação, né? Eu não tenho ninguém para me ajudar ainda. Eu não cheguei naquele break-even ainda bacana para poder, sabe, chegar num negócio legal. Então eu sei todas as minhas dores o tempo todo. Isso você tá vivendo isso? Eu tô vivendo isso o tempo inteiro, né? Então assim, eu falo que eu frito peixe e olho o gato literalmente, né? Porque eu dou pedido pronto, eu embalo, eu entrego pro motoboy, eu fico na broiler, eu faço tudo, né? Eu frito a batata, eu faço tudo. E é muito difícil. Sim. É muito difícil. Porque, puta, eu já fiz tráfego pago, já fiz uma pancada de coisa. E não é que não decola. Sim, é que o processo é mais lento, cara. Eu até brinco, não sei nem se eu posso falar isso, mas tipo... Pode. Até quando você tem uma boca, que a boca muda de lugar, a boca não vai vender no outro dia a mesma coisa. Sim. Porque as pessoas têm que saber onde a boca tá, sabe assim? Sim, é real. Não existe nada que vai estourar do dia pra noite. A comunicação, ela é super importante, mas ela tem que ser uma comunicação assertiva. Sim. Porque senão ele trava o processo de desenvolvimento. E cara, hoje a gente tá vivendo um momento muito difícil na economia que as pessoas realmente elas estão segurando, né? Então, tudo é pensado com mais cautela agora. Tudo. Então, durante um período da minha vida, eu fiz ovo de Páscoa. Na época de Páscoa, eu fazia ovo de Páscoa. No último ano que eu fiz ovo de Páscoa, eu fiz 500 quilos de chocolate. Uau. E naquele ano, várias pessoas compravam, já no mesmo jeito que eu tava comprando para eu fazer para vender, várias pessoas também estavam nas lojas fazendo o quê? Comprando para fazer para consumo próprio. Porque começou a ter divulgação. Ficou caro demais. Ficou caro. E assim... Eu tenho 5 filhos. Imagina. Ave Maria. A Páscoa. O caos. Ainda bem não, né? Porque a minha mais velha tem 15 e é uma briga. Essa semana mesmo a gente foi no mercado e ela falou, olha pai, os ovos de Páscoa já estão chegando. Eu falei, olha, você tem 15 anos. Né? Vamos começar, né? Não, mas me ajuda sabe aí. uma coisa que é muito bacana? Se você for em determinadas lojas, por exemplo, tipo na Chocolândia, existem alguns kits lá, iniciante, que você pode comprar e fazer com seus filhos em casa, cara. Então, isso é muito legal. Bacana. É muito legal isso aí, entendeu? Porque gera uma outra dinâmica, total, né? E você faz eles saírem das telas, sim, né? Como a gente tava conversando, faz eles saírem das telas e trabalhar ali pra eles mesmos. Eu faço muito isso em casa pra gerar memória. Legal. Eu sei que o assunto é um pouquinho fora do que a gente tá falando, mas bem, tem tudo problema. a ver porque faz parte de quem nós somos, né? Exato. E aí vira e mexe eu invento alguma coisa, porque eu lembro da minha época de infância, cara, eu cresci indo com meu pai pra feira de rolo. Sim. O meu pai era mecânico, então eu vivia no meio da oficina com ele, debaixo dos carros velhos mexendo. Hoje eu não passo perrengue com quase nada, porque eu aprendi muita coisa no processo. Justo. Eu ia pros sítios com meu avô, com a minha avó, a gente ia pro meio do mato, catar fruta, encontrava um bicho, aí aquela coisa e tal. Então a gente teve uma infância completamente diferente. Obviamente, a gente não pode privar os nossos filhos do digital. Sim. É a era deles. Justo, exato. Eles precisam ter conhecimento, eles precisam ter embasamento e precisam entender, porque senão, no futuro, eles vão ser atropelados. Sim. A gente, às vezes, tem até um pensamento muito arcaico, falando, não, só vive no celular, que não sei o quê, mas, na verdade, não. A gente tem que incentivar, mas incentivar de uma forma sadia. Sim. Ó, você vai estudar inteligência artificial, vai estudar uma programação, Justo. vai estudar
um pouco como é que funciona a internet, entende como é que é esse mercado, como é que são as coisas, entende também o lazer disso, como funciona, mas toma cuidado com isso, isso, isso e isso, Justo. porque, cara, aqui a porta de acesso é muito mais rápida e muito mais letal. Muito. É uma faca de dois gumes, né? É, muito. A linha é muito tênue, né? muito. Exatamente. E aí eu tento sempre desenvolver isso. Então a gente vira e mexe, tá fazendo alguma coisa pra trazer essa Muito memória. bacana. Aí, Eu acho que é totalmente salutar. essa brincadeira, a gente faz a noite da pintura em casa, aí eu compro umas telas, compro tinta e a gente pega algumas referências e Muito cada um legal. faz uma pintura. Porra, é legal demais, cara. E aí eu lembro que a primeira vez que eu fiz foi uma resenha danada, a gente brincou, a gente riu, aí eu e minha esposa a gente toma um vinho, as crianças tomam um refri, a gente fica conversando, aquele ambiente família, né? Cara, Telas digitais longe. e É aí isso mesmo. eu vi meu filho falando assim, cara, eu vou levar isso pro resto da vida. Sim. Ele mora em Bragança Paulista, né? Ele não mora comigo ainda. E aí eu indo pra lá, ele num caminho, ele falou, pai, eu vou gravar isso pro resto da vida. É uma das melhores memórias que eu vou levar. Isso não tem preço. Não tem preço. Isso não tem preço. Cara, eu ganhei o ano Sim. com aquela frase. Eu imagino. Porque você no meio dessa loucura, conseguir imprimir isso... Justo. É muito difícil. Exatamente, é difícil. E a gente vive na correria, né? A gente tá falando de negócio. Cara, olha o quanto é difícil gerir um negócio. Você então tá fazendo um desafio muito mais profundo, que tá fazendo sozinho esse corre acontecer. Tudo, cara. Vou te falar, esse final de semana especificamente, né? A gente tá aqui gravando começo de março de 2026. Então, mês de fevereiro, todo mundo sabe que é muito difícil, né? Pra quem tem negócios, claro que são... guardadas as devidas proporções, Sim. Algumas coisas vendem muito, outras vendem pouco. Mas então, por exemplo, a gente tá na cidade, não tá no litoral, por exemplo. Sim. Foi um mês difícil de fevereiro, muito difícil, muito desafiador. Né? E agora esse primeiro final de semana de março, foi assim, estupendo, pelo menos pra mim. Mudou a chave, né? Muito, cara. Foi muito bacana, sabe? Pra você ver, pra mim foi o processo reverso. Fevereiro foi muito bom e março começou muito fraco. Entendi. Só que os últimos 10 dias de fevereiro foi absurdo. E aí eu acho que foi muita galera se programando pro começo de março. Pode ser. Eu tô entendendo isso. Uhum. Eu recebi agora há pouco, antes da gente começar, uma mensagem da minha gerente lá, que hoje deu uma reagida boa. Que eu falei, legal. então não, peraí. Foi a retração do final do mês. Sim, pode ser. Porque até o último dia de fevereiro, meu amigo, foi um caos, uma loucura. Que bom, cara, que bom. Então, eu só não vendi os móveis porque o móvel não dá pra fazer hambúrguer. Exato. Mas assim, claro que é o que eu tô falando, guardadas as devidas proporções, tem gente que vendeu bastante. Sim. E tem gente que não vendeu quase nada. Eu fiquei ali muito no meio do caminho. É o que eu falo. Eu não vendo horrores, mas eu vendo ali bacaninha, tudo tal. Eu espero, na verdade, tinha uma expectativa de vender muito mais, mas eu acho que tudo é isso. É o que eu tava falando pra você no começo. É uma construção. Não adianta, cara. Eu queria acelerar o negócio, não adianta. As pessoas têm que conhecer as plataformas, que é o que eu sempre digo, elas são um mal necessário. Sim. Não tem como. Né? As plataformas são um mal necessário. Outra coisa, tem que colocar grana na plataforma. Se você não colocar grana, você não é visto. E é aquela história, quem não é visto não é lembrado. E, cara, é assim que funciona. Ó, se você hoje tá 2 anos com o negócio rodando, obviamente alguma coisa de certo ou muitas coisas de certo você tá fazendo, senão não estaria sobrevivendo. Justo. Né? A gente, principalmente com um mercado tão competitivo que é o mercado de São Paulo, a gente entende que você passou de 1 ano, você já começou a caminhar numa trilha que faz um sentido, que tem uma lógica. Sim. Passou de 2 anos, você está começando o processo de estruturação para até pensar em dar novos voos. Sim. Só que compartilha com a gente como é cuidar de tudo isso sozinho. Porque da mesma forma que você faz hoje o teu corre sozinho, tem uma galera lá que faz também, mas que está começando agora. Sim. O que esse cara tem que se preparar? Quais os pensamentos que ele tem que ter para não dar umas capotadas que talvez a gente no caminho capotou? Justo. Bom, primeira coisa de tudo. Eu, Alexandre, eu sou um cara muito curioso. Então, o que eu faço? Eu leio tudo. Então, eu vou contar um pouco da minha trajetória nessa parte. Uhum. Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: estudo não ocupa espaço.
Pô, eu vou ter que anotar essa também? Anota essa também. Caralho, velho. Então, assim, conhecimento não ocupa espaço, cara. É isso que é aí. E o segredo da parada tá aí. Quanto mais informação você souber, você vai estar na frente de alguém. Isso é certeza. Assim como você disse aí que tem muita gente que não sabe nada, eu ouvi de um amigo, que hoje ele se tornou um amigo meu, que quando ele foi na hamburgueria, na minha cozinha, ele olhou e falou assim, cara, que baita cozinha legal você tem. Se eu tivesse tido a oportunidade que você teve quando eu comecei, teria sido diferente, Uau. né? Ele diz que, inclusive, é muito engraçada essa história. Ele começou na casa da ex-sogra, eu acho, com uma frigideira e um fogão, cara. Ele começou assim. E eu não. Isso é muito comum, hein? E eu fui atrás, eu estudei tudo. Uhum. Eu falei pra você, eu comi lanche durante 3 meses no entorno de todo mundo de onde eu tava, pra ver e elencar quais eram os equipamentos que eu ia ter, né? As fritadeiras que eu ia ter, isso é ponto pacífico, mas tipo, qual seria pra minha demanda que eu ia ter. E o principal de todos, eu tenho um broiler, eu não tenho chapa. Eu comecei já na broiler já. Porque ali perto de mim, eu sou o único cara que tem broiler. O cara que tá mais perto de mim, que tem alguma coisa que é semelhante, mas na verdade é uma parrilha, é o André da Trato. Que é outro cara monstro Que é também. outro cara monstro, entendeu? Então assim, ali eu só tenho broiler. Então eu tô, claro, tecnicamente falando, eu tô limitado com algumas coisas, Uhum. mas é que... Em compensação, você tem uma série de aptidões e qualidades de outras coisas que a broiler Justo, proporciona. exatamente, certo? Né? Então o que eu falo, voltando na trajetória, estudar. Então o que eu fiz? Eu cheguei num determinado momento, liguei a televisão, coloquei no YouTube e fui ver lá. Hambúrguer perfeito. Uma baita Eu aula. eu vi o primeiro vídeo, ok, e aí eu vejo o cara fazendo a apresentação, o Fabrício falando com o rapaz, tudo tal, não sei o que, nanã. Só que eu tô vendo todo o fundo do cara pra ver como funciona, e eu faço isso até hoje. Então o que eu fiz? Eu parei naquele vídeo e fui pra trás. E eu fui pra trás, pra trás, pra Putz, trás. isso é legal porque, assim, a gente tende a prestar muita atenção na conversa, no diálogo, nas pessoas, mas esquece de olhar o ambiente. Eu fico vendo atrás do cara pra ver como que é. Eu faço muito isso. Linha de montagem que o cara tem, se o cara usa conservador. Pessoal, pelo amor de Deus, conservador de proteína. Mantenedor não existe. Mantenedor é quem mantém instituições. Pelo amor de Deus. Obrigado. Conservador de fritura e conservador de proteína. Pelo amor de Deus. Ufa. Ai, alguém levantou a bola para o homem cortar. Pelo amor de Deus. Eu gosto muito de assistir filme, né? E em casa virou um hábito, assim, principalmente finais de semana, aqui na sala todo junto, rotina de aula e tal. A gente senta pra assistir. E eu observo. Eu tive uma época que a gente brincava muito. Esse meu amigo de infância que eu te falei, a gente assistia quando era moleque, era na época das locadoras. Sim. Né? A gente juntava uma galera, ia lá, alugava 3, 4 filmes pra assistir o final de semana. E o nosso hobby era pegar as falhas de gravação, pegar erros na gravação, ou assistir uma. Então eu aprendi muito a ver detalhe. E isso serve muito pra operação. Quando eu vou visitar alguém, e às vezes se eu for na sua hamburgueria algum dia, não acho que eu tô te avaliando, não. É que eu gosto de observar, eu gosto de ver como as coisas funcionam. Sim. Porque você... Depois quando você começa... Que você tá do outro lado do balcão, né? Vamos falar assim. Uma coisa é você chegar no Mac, pagar lá, número 1. E você vê, magicamente, o pedido sai na sua mão. Muito bom, né? E o pedido sai na sua mão, ok. Muito bom, cara. Mas e aí, se você ficar olhando lá pra dentro da cozinha como funciona... Como os caras fazem. A linha que o cara faz, né? E aí, o Fome de Poder, o filme... Sim. Ele entrega tudo isso. É uma baita aula. Aí, pra quem não teve experiência, cara, vai no Mac1000. Entra, vai lá, liga lá, pede o e-mail da gerência, você faz uma solicitação, é gratuito, galera, faz uma solicitação, você tem um dia de imersão no Mac1000. É muito bacana. Você entra na cozinha, você entende todo o processo, como é que funciona. Você entende por que não pode usar luva, uma série de coisas. Muito bacana, é muito enriquecedor. Então, assim, estudar, cara. E eu estudo até hoje. Eu vejo o vídeo do Fabrício até hoje, eu vejo vídeo de TikTok, eu vejo o Instagram da galera, eu vejo tudo isso até hoje pra tentar me enriquecer. Porque se eu tiver estudo e eu vou ver onde eu tô falhando em determinadas coisas, porque é o que você disse, putz, um bom picles, uma boa carne, um bom pão, uma boa embalagem, isso aí é o básico, cara, que todo mundo tem que ter hoje. Sim.
Agora, qual que é o meu diferencial? Eu tenho que É estar isso. ali. E aí, se eu souber onde eu vou pensar um negocinho que seja de nada. Pô, é diferente, hein? Porra, caramba! Então eu vou contar uma coisa aqui. Poucas pessoas não sabem. Mas poucas pessoas sabem. Eu fiz, ainda trabalhando com adesivos, eu ia em alguns clientes do tal, e eu perguntava para as pessoas: pô, você gostaria de ganhar uma bala Fine, por exemplo? E eu tive respostas mais negativas do que positivas. Uhum. Aí eu, caramba, por quê? E aí, uma delas que eu me recordo sempre, uma mulher disse assim: ó, meu filho não pode comer esse tipo de bala. Porque o açúcar que tem na bala irrita o estômago dele e ele passa mal. Essa é uma das respostas que eu tive, tá? Uhum. E outras pessoas que também não gostavam do tipo de bala. Porque o Renato Veras, grande Uhum. Renato Veras, né? Sim. Bicarruna, falou uma vez numa palestra dele que ele dava 1 bis. E aí o motoboy começou a roubar o bis. E ele começou a colocar 2 bis. E o motoboy começou a roubar os 2 bis também. E eu pensei, putz, precisava fazer um mimo pra poder mandar, porque, querendo ou não, acaba sendo um agradecimento Sim. pra pessoa, da pessoa ter comprado comigo, né? É uma forma de agradecer. Assim como todo dia eu entro na cozinha, um hábito que eu tenho, é um ritual que eu faço, todo dia eu entro com o pé direito e eu agradeço. E por mais que não venda, tem dias que não vende nada, Acontece. tá? Tem dias que não vende nada, não toca nada, e eu vou com a mesma empolgação todos os dias. Putz, a ideia qual é? Quantos vão ser hoje? Eu vou com a mesma empolgação todos os dias. Todos os dias, tá? E aí, um dia, eu tô tomando banho, que são os momentos que eu tenho as minhas maiores inspirações. Uhum. Eu falei, cara, o que eu vou poder dar de mimo? Kid Burger, quinta série, escorregador, tobogã. Eu falei, cara, brinquedo. Então, todos os meus mimos são brinquedos. Caraca. Então, o que eu faço? Ontem, por exemplo, foi o Dia Internacional das Mulheres. O Uhum. que eu fiz? Eu fui num atacadista de cosmético, comprei esmalte. Uhum. Então, todo pedido de mulher ontem Saía com levou um esmalte e um brinquedo. E uma cliente fez uma postagem, ela pediu lá, e ela falou, cara, que bacana, eu me senti adulta e criança ao mesmo tempo, porque eu ganhei um esmalte e um ioiô. E tem uma questão aí, eu já venho falando isso, acho que desde o começo do Burger no Papo, que é uma percepção que eu já via de mercado. A gente tem uma galera falando de CMV, gestão de processos, pessoas, compra, marca, branding. A galera fala de tudo e tem uma galera muito foda falando de tudo. Assim, eu Sim, admiro demais. tem bastante gente. Eu fico entusiasmado quando eu vejo assim a propriedade que a galera tem pra falar. Sim, Porque quando você olha alguém falando sobre um conteúdo, você enxerga toda a trajetória, né? Se você é desse tipo de pessoa que percebe os sim, detalhes, você enxerga toda a trajetória que esse cara passou. justo. E aí eu comecei a observar que muito pouco se fala da nossa saúde mental, da nossa qualidade, dos nossos momentos e o quanto isso impacta a gente. Porque a gente vive e trabalha praticamente o tempo inteiro. Sim. Quando que você tira um tempo pra você de verdade, pra ter um lazer? Aí, por que eu tô te falando isso? Minha filha fez agora em janeiro 15 anos. Aí ela não queria tal. A gente fez uma festinha de 15 anos, uma festa da piscina. Né? A família, a maior parte é do Rio, então a gente fez lá no Rio. E aí vieram várias pessoas da família. E tinha uma galera mais velha, né? Tipo, 50 a mais ali e tal. Tá. A gente meteu um futebol de sabão. E pula-pula, e um monte de coisa lá. Pá. E aí, cara, a criançada se acabando lá no Sim. futebol. Aí me chamaram, vamos lá, tio, não sei o que, eu fui e tal. E eu jogando lá com as crianças e eu olhando, assim, de longe, tinha umas 50 mesas, mais ou menos, tinha bastante gente na Sim. festa. Legal. E eu olhando assim, a galera mais velha só tipo, esticava os pescoços assim. Aí eu falei, peraí. Aí chamei a criançada toda, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado aqui? Vocês vão ficar jogando aí, o tio vai aprontar uma, beleza? Beleza. Aí desci, pum. Fui lá, tinha caixa de som, catei o microfone. Fala, galera, ó, seguinte, o dia tá sol, tá bonito, tá gostoso, mas agora eu quero fazer um desafio pra vocês.
Toda a galera mais velha aí, 30 a mais, quem quiser, vou solicitar a criançada que se retire do futebol de sabão, que agora é a hora dos 30 a mais. Exatamente. Meu irmão, os sorrisos vinham aqui, ó. Claro, cara. E aí tem um tio da minha esposa que ele falou, cara, ele chegou pra mim, cara, você realizou meu sonho de infância. Eu desde pequeno, eu sempre quis ir num negócio desse e eu nunca fui. É muito bom. Então, a gente cuida de tantas coisas, mas muitas vezes a gente deixa de cuidar Sim. da pessoa física. Sim. E é importante É esse processo. muito importante, é muito importante. Bom, isso é inegável, né? Sim. A gente tá fazendo isso aqui agora. Uma das minhas terapias É o charuto. é o charuto. É o momento... Eu faço muito pouco. De verdade, não é uma coisa que eu tenho um hábito constante, até por não conhecer tanto. Sim. Né? Com certeza fumei alguns charutos bem falsos por aí, bem vagabundos. Mas que atire a primeira bem. pedra quem nunca fez isso. Quem meu nunca amigo. fez isso. Pode ficar tranquilo que você não tá sozinho. Mas pra mim sempre é assim, calha muito em momentos de reflexão. Quando eu preciso fazer, eu tiro um tempo, sento sozinho e eu preciso pensar. Sim. Pensar sobre a vida, sobre as coisas, como é que vão isso fazer. me ajuda bastante, sempre me ajudou. Não é uma coisa que eu sou assim Ainda mais compulsivo agora, de fazer, nesses mas últimos tempos, por várias coisas que eu passei pela minha vida, o charuto realmente me ajudou muito. Eu vejo os vídeos, né? Claro, lógico. Que eu encaro hoje como uma forma de lazer, digamos Sim. assim, porque é o que eu digo. Cada um, assim como no futebol lá, no nosso futebol lá aquele dia, cada um tem a sua dor, mas cada um tem a sua dor na sua proporcionalidade, Sim. entendeu? Tem um cara que vende muito e tem um cara que não vende quase nada, e o cara que tem um problema com o motoboy, o cara que tem problema com o funcionário, e com um cara que não entregou o pão, o cara que não entregou a carne. Tem problemas que todo mundo tem o E mesmo. todo mundo vai ter o mesmo. Só que isso aí. assim, cada um na sua proporcionalidade. Então, eu acho que o futebol, por exemplo, lá nessa nossa resenha aí, vamos falar assim, é uma forma de escape também. Sim, é muito legal. Sim. Ah, mas que nem um amigo disse, mas a gente vai lá pra ficar falando de quê? Eu falei, cara, todo mundo tem a mesma dor. Só que você, não é que você vai se comparar, mas você vai ouvir o que o cara faz, talvez uma solução que o cara tenha, Sim. tudo tal, e você vai tentar ali pegar. É muito a nossa essência aqui. Exato. A ideia é ter esse mix de pessoas. Então, Justo. ó, você tá aí, já sentou Fabrício, Thiago Benedetti, Renato Veras, tantos nomes grandes, mas também já sentou o Ale, já sentou o Diogo, já sentou o Paulo, já sentou tanta gente que às vezes não são nem conhecidas tão forte assim no mercado, Sim. mas que tem as suas operações grandes, rodando, faz acontecer. Justo. E o cara, teve semana passada, tá aqui, ó, o boné dele aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Aí, consegui, aqui, ó. Não, perdão, não foi esse. É o da... Putz, Bruna, me ajuda aqui a lembrar. O que veio, o grandão lá do Carranca Burger. Lá é de Osasco também, né? É Osasco ali, né? O Carranca. O que veio, a Day e o Vini. A Daiane e o Vinícius. É o Carranca Burger. Carranca é Boteco Burger. Os caras gravou o podcast aqui com a gente. 15 dias de operação. E aí, muitos vão falar, esse maluco é sem noção, ele é louco, não sei o que, não sei o que. Cara, e foi um baita de um bate-papo. A gente trocou muita ideia. Ele falou coisas que, tem muita relevância pra muita gente. Sim. Que quem tá passando pelo momento vai fisgar, vai pegar o gatilho. Ele ouviu coisas que eu consigo absorver dessas trocas de conversa. Claro, com certeza. E ele tava empolgado com uma coisa, de repente eu falo, cara, ó, legal essa ideia, mas pensa nisso aqui primeiro. E é muito dessa troca. Sim. Então esse espaço, ele nasceu pra gente dar voz pra essa galera. Sim. Independente do seu tamanho, todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma relevância. Então, e a gente tá aqui pra compartilhar. Todo mundo na sua proporcionalidade, ok, tá certo, é isso mesmo. Eu acho que é interessante nessa parte, justamente isso. Então, voltando, charuto é uma coisa que me faz desconectar um pouco, né? Os bate-papos com a galera, sim, assistir um filme, assistir uma série também que eu gosto bastante. E, cara, é assim que eu faço, entendeu? O que mais desafiador em fazer sozinho o negócio pra você hoje?
pré-produção das coisas é bem difícil, porque eu tenho que fazer tudo sozinho. Né, eu tenho preparo de várias coisas que eu faço na casa, né? As geleias, os chutneys, o tomate confitado, os discos de Mas aí tu catupiry. abusa também, né, cara? É porque é aquilo que eu falei. Eu sou um entusiasta da gastronomia. Então, eu já trouxe essa bagagem de várias coisas que eu via, que eu fazia, que eu também posso agregar no hambúrguer. Então, Sim. eu já tenho uma ideia realmente de processos, mas realmente é complicado fazer tudo sozinho, né? Isso é fato. Isso não é segredo pra ninguém e não é exclusividade de ninguém também. Pouco antes da pandemia começar, esse amigo que eu te falei, a gente montou uma hamburgueria junto porque a gente tinha vontade de fazer alguma coisa junto. Ok. Ele tem um escritório de contabilidade, eu tenho uma Speed, a gente rolando ali, vamos fazer e tal. E era muito nessa linha, a gente fazia todas as etapas do processo. E era extremamente exaustivo. E aí, para não foder o mercado, a gente foi até um determinado limite e falou, cara, não dá. Não vai dar. E assim, eu acho que os 4 últimos meses virou muito mais um rolê nosso. Até porque era presencial e a pandemia veio e quebrou com tudo. Mas depois a gente começou a fazer um ambiente mais restrito. Aí teve uma flexibilizada ali de leve. Aí começou a vir uma galera. Era um ambiente legal, meio road assim e tal. A gente tinha um chopp artesanal. Tinha uma música lá que rolava, um blues, tal, Bacana, um negócio. bacana. Era um ambiente bem legal. Mas a gente chegou num ponto que entendeu que, cara, não dá pra gente continuar porque tem uma galera muito mais bem preparada que a gente. A gente tem outros negócios, tem outras demandas que tomam o nosso tempo. E se a gente não vai largar tudo pra cair de cabeça nisso aqui, fazer isso aqui dar certo, a gente não pode gastar toda essa energia. Então, cara, isso é uma coisa primordial, sabia? Principalmente com comida. Sim. Independente do que seja, tá? Seja hambúrguer, japa ou qualquer outra coisa. Dedicação o tempo inteiro. O tempo todo integral, cara. Não tem como. Porque se você tem uma coisa ali que é a parte, né? Como você tá dizendo, se você não tiver boas pessoas ali do teu lado que entendam e que vistam a camisa com você, esquece. Acabou. Tá? O Lierson filho. O filho, ele é assim. Ele falou um dia uma coisa num podcast, acho que do Fabrício, que inclusive até encontrei ele um dia na Copa do Burger Crew. E eu falei pra ele assim, cara, eu quero te dar os parabéns por uma frase que você disse. Ele falou, qual? O restaurante é o comércio mais vivo que existe. Porque ele tem que se moldar e se adaptar todos os dias. Todos os dias. Sabe? Onde eu quero chegar? Por exemplo, eu pensei em fazer hambúrguer doce e colocar lá. Primeiro que é uma coisa fora da curva. Sim. E outra, minha percepção, no delivery não funciona. Por quê? Porque ele é muito mais visual. A experiência é salão. É salão. E pra mim não rola no delivery. Eu vendi muito pouco, não é à toa que eu até tirei. Né? Eu fiz um de Kit Kat lá, empanado, bacana. E eu tenho um de banana lá, que eu sirvo com calda Hershey's, tudo tal de chocolate. É maravilhoso. Mas tem pouca saída, então... eu tô ficando agoniado aqui também. Ele tá falando e eu falo, ô Bruna, teu vizinho, hein? Vamos marcar presença, né? Então, assim, são coisas que você vai ter que ir adaptando, cara. Sim. Porque cada dia é uma situação diferente, entendeu? Os medalhões, eles têm que continuar. O X-salada, o X-burger e o X-bacon, eles têm que ter. Sim. Só que é isso. As pessoas estão acostumadas com esses lanches. Ó, eu falo muito aqui que, como negócio, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de estruturar um cardápio. Porque eu viro e falo, não, eu gosto muito disso. Desculpa a expressão, foda-se o que você gosta. Não é o que eu gosto. Não é assim que funciona. Eu, quando fui fazer gastronomia, o meu primeiro professor, primeiro dia de aula, ele falou, ó, vou ensinar o maior segredo da gastronomia pra vocês. Eu rodei mais de 17 países, ele era um senhorzinho, assim, muito gente boa, professor Aldo, um grande abraço pra ele. Um cara entusiasta demais do mercado, estudioso demais, conhece muito, muito, viajou diversos países, trabalhou em várias cozinhas estrela Michelin, o cara tem uma baita de uma bagagem. Tem. E ele falou, ó, cozinha só tem um conceito. A comida, a gastronomia, o negócio gastronomia, ele tem que dar dinheiro. E Justo. tem que dar dinheiro mesmo.
Não é ego. Você pega, não é ego. Não é ego, é dinheiro. É dinheiro. É um negócio que ele é feito, ele é projetado para gerar grana. É você pegar uma lata de sardinha, uma batata e transformar aquilo ali em algo potente, cobrar e ter um valor justo. Justo. Não tira uma palavra. Então não venham com ilusão de Masterchef, de botar domazinha. Cara, não vão nessa ilusão. Então, existe hoje muito o glamour, né? Sim, dessas sim. coisas. A gastronomia ela chefe, tomou muita força após isso por conta é dos válido. programas de TV, realmente. É válido, eu acho que ela trouxe um valor que o mercado da gastronomia não tinha. Sim, exato. Não era visto dessa forma. Não era visto. A profissão da gastronomia, ela vem desde sempre, a comida ela tá envolvida desde sempre com tudo. Justo. Mas o profissional ele era muito pouco valorizado. Uhum. Tanto que é uma das profissões, né, que é mais nocivas hoje no mundo. Sim, o quanto, isso que eu ia falar agora pra você, o quanto é insalubre, Insalubre demais. É insalubre demais. Tanto que você pega, você é um cara que tem vivência e conhece muito, porra, você pega lá fora, cara, ninguém quer mais trabalhar em cozinha. Estão importando mão de obra. Sim. Porque ninguém quer trabalhar mais em cozinha. Exatamente. De tão pesado, nocivo, é um ambiente hostil. Sim. E que isso vem sendo mudado. A pressão é grande e vai continuar sendo grande porque a responsabilidade é muito grande também. A gente teve uma neurocientista aqui, uma neuroestudiosa, que ela falou muito sobre que comida é saúde também. Sim. Porque a gente lida diretamente com a saúde do outro indivíduo. Se você comete um erro, cara, você pode tirar a vida de uma pessoa. Sim. Então, isso a responsa é muito grande. Muito. Isso é uma outra sacada que eu também levo muito com a minha vida. Eu já passei por alguns episódios e eu te falo que uma das grandes inspirações de cozinhar, na verdade, foi a minha mãe, óbvio, né? Isso é fato, não tem como. Minhas tias, por parte do meu pai, claro. Família de espanhóis, né? Tudo tal. Por parte da minha mãe, pessoal de Minas aqui, tudo tal. Mas assim, parte do meu pai, espanholada, várias receitas. Tipo, minha tia tem um caderno que a folha tá se desfazendo, assim, sabe? Que era da minha avó, sabe aquelas coisas assim? Isso é louco. É muito louco, que a medida na casca do ovo, manja, não é colher, né? Enfim, e aí, onde eu quero chegar? Qualquer comida, quem faz, põe uma energia ali. Põe. A gente falou disso também, não foi? Tá? Então, todas as vezes que eu tô fazendo lá, cara, eu ponho um amor muito grande. E uma coisa que me chateia demais são as avaliações que as pessoas fazem nas plataformas. Então, por exemplo, eu faço um lanche lá, chama Mumu, que é um lanche de carne louca, que desde que eu me conheço por gente, minha mãe, todo aniversário tinha que fazer carne louca. Então, eu e minhas duas irmãs... tradicional, né? Eu e minhas duas irmãs, a gente sempre, todos os aniversários, tinha que ter carne louca. E aí, eu perdi minha mãe, tudo tal, e aí eu fiz esse lanche em homenagem à minha mãe. Então, a mesma receita da minha mãe, eu e minhas irmãs, a gente faz a mesma receita e a mesma receita. E aí, um dia, uma mulher pediu lá o lanche e ela fez uma reclamação lá, uma avaliação, ela me deu uma estrela, dizendo que o lanche, pior que lanche de merenda de escola, não sei o que e tal. Cara, aquilo me deixou tão triste, tão chateado, porque tem um valor sentimental tão grande, especificamente naquele lanche, que eu fiquei muito mal. Porque todas as vezes que eu faço, eu realmente faço com muito amor. Sim. Tudo. Pode ser na maior correria do mundo, mas todas as vezes que eu faço, eu quero que a pessoa coma e sinta bem, porque você tá transferindo uma energia. Sim. Tá? Independente de você, tá? Você pode fazer macarrão, hambúrguer, estrogonofe, qualquer coisa, escargot, qualquer coisa. Mas tem um amor ali de quem tá impondo, entendeu? Mas isso tem muito a ver também com o outro lado, né? Que a gente não tem controle. Porque, ó, eu vi eu postei até ontem, ou foi hoje de manhã, não lembro, uma frase que um amigo me mandou, assim, do nada, e ele falou, cara, obrigado por você tá nesse caminho junto comigo. E ele falou assim, tem gente que quer ter... Como é que foi, meu Deus? Que quer ser... Que rouba a luz dos outros porque não aguenta a escuridão em que vive. Justo. Tem gente que vive disso. E é muito sobre o outro. Porque, ó, eu passei por algumas situações e teve um momento que eu falei, cara, puta que pariu, velho. Por que tá acontecendo essa merda? Aí
Inclusive, foi esse mesmo amigo que me mandou. Ele mandou uma figurinha pra mim, dessas figurinhas de Sim, quadrinho, né? Aham. Que tinha um bonequinho e falava assim: ah, por que você tá tratando bem aquela pessoa que te fez mal? Justo. E aí o outro bonequinho ele respondia: mas eu não fiz mal pra ele. Eu tô dando aquilo que eu tenho. As pessoas, e hoje a gente vê muito isso em avaliações, ou são pessoas que não têm o menor senso do que estão falando, ou são pessoas que estão passando por algum momento difícil e precisam. Você vê briga de trânsito, acontece muito, discussões à toa. Cara, essas pessoas estão externando alguma frustração, alguma dor, alguma pressão que estão passando Naquele momento específico. naquele momento específico. E é um estopim. E tem gente que, de fato, ela expressa uma opinião ali sincera. Porque por mais que às vezes a gente faça com amor, com carinho, com cuidado, coloque toda a nossa energia, às vezes acontece de dar errado. Sim, óbvio. É um ser humano que E tá aí fazendo. o nosso senso crítico tem que ser entender que, não, pô, peraí, eu vou avaliar isso aqui e vou entender. Fiz alguma coisa de errado? Pô, fiz. Justo. Vou Eu corrigir. vou Não corrigir. fiz. Cara, chateia, mas de coração, deixa passar. Sim. Porque é muito sobre o que o outro está disposto a receber. Ó, meu sonho no futuro, um futuro bem distante, assim, quando eu tiver mais velhinho, eu adoro cozinhar, mas eu não gosto de cozinhar para mim. Eu gosto de, quando eu recebo os amigos em casa, eu tenho prazer em fazer também. com cuidado. Putz, alguns amigos próximos, mais próximos, assim, quando vão na minha casa, velho, eu preparo uma Eu recepção. também gosto demais de fazer isso. E aí, meus filhos, inclusive, me zoam muito, falam, olha lá, caraca, olha o banquete, olha não sei o quê, olha como é que ele... Eu falei, vocês têm que aprender, ó, que quando a gente traz alguém pro nosso ciclo, É uma honra, né, é uma cara? honra, a gente tem que oferecer aquilo que a gente tem de melhor. Eu- Independente do que a gente vai receber das Sim, pessoas. a mesma coisa eu enxergo quando, por exemplo, alguém vai lá na hamburgueria, né? É um delivery, né? Então, é o que eu sempre digo. Não é porque é um delivery que tem que ser um muquifo. Sim, A minha sim, hamburgueria é bem bacaninha, tudo bem decoradinha, tudo tal. E quando você convida uma pessoa pra cozinha, pra ela ver como é a sua cozinha, como é ver a sua operação, é uma baita honra sim. pra pessoa, né? Eu não tô querendo me mostrar, não tô querendo aparecer nada. É que realmente eu senti que aquilo vai trazer alguma coisa pra você e é uma honra, né? De receber você lá, Sim. né? Eu acho muito bacana isso. O mercado é meio louco. A gente vem Total. se adaptando. Como é que tá sendo essa virada das plataformas para você? O que isso afetou o teu negócio? Cara, com a chegada da 99 e da Kita, deu uma balançada bem grande no mercado, né? Uhum. Pra mim, inclusive, também deu uma balançada Deu uma bem grande. aquecida melhor nos Muito, números? muito. Como dizem, é um jargão aí, Uhum. quem não surfar essa onda tá perdendo, né? tá perdendo. E a gente tem que aproveitar, cara, a oportunidade. O que a galera quer? A galera quer cupom, cara. Uhum. Hoje em dia, o público quer cupom. As plataformas estão aí para poder oferecer os cupons. E a gente tem que saber surfar essa onda aí, Sim. né? Para poder... Porque eles estão fazendo as exposições das lojas e a gente tem que aproveitar. Porque os medalhões, eles estão aí, né? As grandes redes e tudo tal. Já sabem, a galera já sabe como que é. Agora, a gente que é pequenininho, que tá ali embaixo, ali, a gente tem que sobressair de alguma forma. E as plataformas, que é o que eu disse há pouco tempo atrás aí, elas são um mal necessário, mas quem não tá na plataforma não tá sendo não visto. tá né? sendo visto, né, cara? Eu acho que é muito bacana. Tá sendo muito bom. Hoje a gente tem uma situação de mercado que você falou aqui agora há pouco, e eu queria trazer esse tema aí pra gente levantar essa bola. A gente vê muita gente grande, construindo, crescendo, muita gente se desenvolvendo. E eu sinto que muitas vezes a galera tem muito a ânsia de querer ser muito grande. De ter um número expressivo, de ter 300 mil funcionários, 300 casas. E aí, uma vez teve uma convidada que veio aqui, ela falou, cara, eu tenho um negócio só. Eu levanto todo dia, eu faço os meus preparos e eu amo fazer o que eu faço e tá tudo bem, eu tenho um negócio só. Uhum. E talvez eu só queira ter um negócio só pro resto da vida. Sim. Como é que você sente esse processo pra você? Como é que é essa percepção disso? Inicialmente eu passei por isso.
vou fazer... Porque a gente é muito exposto, né? Sim. E isso acaba influenciando a gente de uma Claro, forma não ou de tem outra. É igual você falou lá no futebol. Galera falando, pô, tô vendendo tanto que não sei o quê. Isso afeta a gente. Afeta, de qualquer forma afeta. Porque você fica... Isso é natural do ser humano, tá? Uhum. Essa coisa de se comparar, tá bom? Vide aí vida de Instagram pra vida de Sim, verdade, né? O sim. pessoal fala, meu, você não sabe no offline como é pra poder estar no online, sabe? Aquelas coisas assim. Então, eu tinha muito dessa ilusão, digamos assim, de tipo, putz, eu vou vender muito, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tal. E não é assim. O offline... Como é que você gere isso na mente? Porque é um questionamento que muita gente se faz no Sim. dia a dia. O que você cria pra Hoje- se sustentar Então, firme? hoje eu tirei o pé dessa ideia. Hoje não. Há um tempo já eu tirei o pé dessa ideia. Porque se você fica ansioso de tipo, puta, fulano fez tanto, pô, eu não vendi nada. Você vê aí no Instagram da galera que a gente segue, Uhum. pô, hoje é recorde, hoje é não sei o quê. Cara, só que eu não posso me comparar com essas pessoas, porque primeiro que eles estão em tempos, em linhas de tempo diferente da minha, Sim. né? Uma outra coisa que é fato, o delivery, ele é muito mais desafiador do que o salão. Sim. Eu, particularmente, adoro um desafio. Então eu falei, cara, desde o começo, eu vou abrir um delivery, certo? É muito mais difícil, isso é fato. Então, eu não faço mais esse tipo de comparação por conta disso. Cada um tá na sua timeline. Cada um tá na sua timeline, eu também tô na minha, e eu sei que em algum momento aquilo vai acontecer, e acabou, pronto. É assim que funciona. Porque senão, cara, você fica pirado. E não pode. Não pode. Na minha opinião, acho que é isso. Você não pode se comparar. Não pode se comparar. O que eu tô fazendo é só meu, e eu tenho que entender o meu negócio. Você tem que ter como referências. Eu vejo e tento aplicar uma coisa ou outra no meu Isso, negócio. Mas perfeito. não, pra você ter uma ideia. Um tempo atrás eu tava conversando com um cara e ele disse que uma amiga dele, que também tinha um delivery, começou a crescer muito. E aí ela mudou de onde ela tava pra um outro lugar, fisicamente. Uhum. Olha só, mudou o raio da mulher. Caiu as Caiu vendas. as vendas. Porque mudou o raio. Você entendeu? Uhum. Então, assim, fisicamente você falar, mas fulano de tal vende muito. Tá, mas onde o cara tá, talvez tenha outro tipo de público, não sei o que, não. E onde eu tô não é tal coisa, entendeu? Sim. Então, assim, e nessa história toda que você tem que ter a percepção com estudo para você saber o que você, onde você tá pisando e o que a pessoa tá Não tá é pedindo. tomar uma decisão no achismo. Não é. Por exemplo, tem um cara que eu conheci que ele tinha uma hamburgueria muito legal, numa região mais no extremo leste, e ele queria vender algo muito premium, não discriminando nenhuma região, tá? Sim, eu acho que tem público em todo lugar para todo lugar tipo tem. de produto. Justo. E ele vendia bem até, Uhum. só que ele não estava sequer perto do potencial que ele podia chegar. E aí, o bacana foi a conversa com ele, foi a percepção dele sobre isso. Que ele foi num evento, e aí ele ouviu um cara falando sobre adaptar o seu produto ao seu público. Ponto. Ponto. Isso. Bem simples. É nessa hora que você tem que ter o estudo suficiente pra poder saber enxergar Aí isso. ele falou que eu fui com isso na cabeça, e eu fiquei com esse negócio na cabeça, e aí ele fez uma readequação completa do negócio. Ele reformulou o cardápio, ajustou o ticket médio, reduziu um pouco, mudou o formato, e esse cara passou a faturar 3 vezes mais do que ele faturava. Ponto. Porque ele adequou o produto à região e ao ticket médio da região dele. Sim. Ao perfil de público da região dele. Exatamente. Esse cara explodiu. Sim. E muitas vezes a gente vê o fulano, vê o ciclano, o beltrano lá servindo lagosta, ostras, servindo um foie gras. Cara, não é, a não ser que você esteja numa região que tenha demanda para isso, às vezes não vai ser o teu perfil. Então entenda a tua região para você conseguir fazer o teu resultado acontecer. Nessa hora, o estudo de mercado ele tem que realmente acontecer. Sim. Certo? Só que, como é que você vai fazer o estudo de mercado sem ter nada montado? Nessas horas você tem que entender e estudar e tentar ver na galera na região como é que funciona a parada. Porque eu não tinha hamburgueria ainda.
E foi o que eu falei pra você. Eu comi durante 3 meses, no entorno de todo mundo lá, pra poder saber como era. A apresentação, sabor, tudo. Exato. Cara, brigadaço por você ter vindo bater Já? esse papo aqui com a gente. A gente não acabou nem o charuto, cara. Não, esse charuto agora ele vai para um outro assunto nos bastidores. E se você quiser fumar um charuto com ali, onde fica ali a hamburgueria? Conta pra galera aí. Eu tô no Tremembé, no bairro do Tremembé. Nas plataformas, se você procura lá Kid Burger, com G-U-E-R. Brasileiro até o extremo. Eu tô no Tremembé, na Praça Dona Mariquinha Chiacha, 88A. É um delivery, né? Então, Funciona que eu tô de quarta a domingo, legal. das 6 da tarde às 11 da noite. Né? Eu tive uma experiência aí em dezembro, como foi o aniversário da hamburgueria, de abrir de terça a domingo. Ah, mas um dia só. Um dia só, mas Muda, é né? mais pesado, com certeza, sozinho. Mas eu quero ver se eu volto de novo. Passou aí agora janeiro, fevereiro e tal, agora março, vamos ver como vai ser. A estruturar, né? E aí eu vou voltar realmente a abrir novamente de terça a domingo de novo, porque é essencial, né? Sim. Pro negócio se manter, né? Legal. É isso. Eu te agradeço demais. Cara, a gente vai continuar esse bate-papo. Eu vou lá te visitar, já tô deixando registrado. Sim. E eu queria compartilhar uma parada aqui pra ficar registrado. Esse cara Sim. falou aqui, ele falou uma frase que às vezes a gente precisa ouvir algumas coisas. E eu queria que você falasse a frase e explicasse o porquê dela, o que ela faz sentido pra você. Porque essa frase já vai virar a próxima tatu que eu vou fazer. Eu não sei aonde, mas ela já tá gravada aqui. Eu não imaginei nunca na minha vida que uma frase que eu dissesse ia impactar tanto a vida de uma pessoa. Às vezes a gente precisa ouvir. Uma tatuagem. Às vezes a gente precisa ouvir algumas coisas no momento exato que a gente precisa ouvir. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu li, né, não é uma frase minha, eu li num desses posts de Instagram da vida, de que a cabeça é o metro quadrado mais caro que existe. E é verdade, porque a sua cabeça é a única que pode tanto te levantar como te derrubar, e isso numa fração de segundos, literalmente. Né? Infelizmente aí a gente teve alguns casos, inclusive no nosso segmento, né? Eu não conhecia pessoalmente, mas a gente teve alguns casos e é exatamente isso, a cabeça. E aí hoje em dia se fala muito mais sobre saúde mental. Sim. Né? Ainda mais no nosso negócio, como a gente tá falando agora sobre cozinha, é uma coisa muito insalubre, digamos assim, é muito puxado, né? Muita cobrança. Então eu acho que realmente faz muito sentido. É o metro quadrado realmente mais caro que existe. Exato. Obrigado. Obrigado de verdade. Você, hoje, duas coisas. Pela frase, pelo presente. Opa! Isso aqui vai ser guardado, cara, de uma forma que você não tem noção. É sempre legal quando eu ganho alguns presentes da galera aqui, Boa. Obrigado, cara. E todos eles têm um valor sentimental muito grande pra mim. Eu gosto de ganhar as coisas. Eu sou um cara que costuma muito mais dar presente do que ganhar presente. Entendi. Eu gosto muito de presentear. Isso aqui, ó, também tem um presente, obviamente. Eita, né, aí sim. Isso aqui é muito cultura Alisson, né? Desde o dia 1 do Burger no Papo, desde o primeiro episódio, desde a primeira resenha. Isso é uma cultura nossa. De trazer um presente, trazer alguma coisa para que seja lembrado, para que seja levado, né? É exatamente o que eu uso. McCoy's. É o suítezinho da McCoy's, perfeito, muito exatamente. bom. Tem as embalagenzinhas da Pris aí também pra galera conhecer. Bem boas. E, cara, show. Principalmente eu acho que o maior presente que a gente recebe hoje é o tempo. É de você poder estar aqui, da gente trocar essa ideia, Sim. abrir mão desse tempo para estar aqui hoje compartilhando essa conversa. Eu sei que não vai ser o primeiro. Pretendo a gente trocar outras ideias, fumar outros charutos aí. Bacana, de repente juntos. Vamos sim. E, cara, te agradecer demais por você ter vindo aqui. Parabéns pela história, pela trajetória. Não desista, mantenha-se constante, firme. Sim. No que precisar, conta com a gente, bacana, de verdade. Obrigado, cara. Obrigado. A galera aí do rolê que conhece a gente fala por nós. Sim, então, sim. assim, você não tenha dúvidas que a gente tá aí pra ajudar em tudo. Legal. Fechou? Beleza, e o que eu também puder ajudar e contribuir, eu falei, eu não tenho muita coisa pra contar, mas tenho um pouquinho de vivência aí pra poder contar alguma coisa. Tem história. Bacana. Bom, eu quero convidar você a seguir o Alê. Vai lá, @KidBurger05. 05. Segue ele nas redes sociais, chama pra trocar uma ideia. Se você quer ser entusiasta do charuto assim também,
Chama o cara. Ô, tem um local lá na hamburgueria? Não, né? Cara, tem um bar lá do lado de fora que a gente pode fumar lá. Ah, então. Tinha que montar um ambiente lá. Vamos montar lá. De repente Vamos juntar lá. as coisas com a outra. Opa, de boa. Hambúrguer e charuto Combina casa super bem. muito bem. E também segue a gente nas redes sociais, @Burger no Papo. Segue os nossos parceiros também que passaram aqui. Ó, se precisar de alguma solução e serviços, chama essa galera aí. Tá todo mundo disponível para ajudar. CDM Finanças, McCoy's Pickle Factory, Pris Food, Speed Foods Oficial e Red Bread SP, @Red Bread SP. Chama que essa galera tá aí disponível para te dar uma força e transformar o seu negócio numa máquina de vendas. A gente vai ficar por aqui. Vamos fumar mais um charutinho um pouquinho, trocar mais uma resenha nos bastidores. E muito obrigado, valeu, até a próxima. Por favor. Só agradecer aí? Por favor, manda bala. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o meu sócio, André, pela oportunidade de poder viver isso, né, de uma forma muito bacana. Ele é um cara que acreditou em mim desde o começo e acredita em mim até hoje. Nas minhas doideiras, no que eu penso, ele sempre me apoia. Na minha família, né? E na galera que também me segue aí, que dá oportunidade para eu poder continuar fazendo as coisas lá. E aqui, cara, muito legal pelo papo. E agora, de verdade, eu tô acreditando que eu vim. É isso aí. Muito bacana. Obrigado, pessoal. Valeu mesmo. Desafio feito, desafio aceito. Exatamente, e cumprido, né? é isso aí. A gente fecha aqui com chave de ouro. No próximo episódio a gente se vê. Valeu, galera. Até mais.